Obviamente que tem a ver com a entrevista que eu dei no último clássico contra o Flamengo. Então quero iniciar pedindo desculpa pelo tom agressivo que eu me dirigi em alguns momentos e também em alguns momentos pela generalização que eu fiz na imprensa, porque eu tenho uma relação, embora em muitos momentos da entrevista eu falei que alguns, mas em outros momentos eu dei uma generalizada, coisa que eu não gosto. E eu tenho uma relação, considero muito positiva, até especial, desde 19, quando eu trabalhei a primeira vez aqui, e depois na minha volta em 22, com vocês da imprensa. Tem muitos aqui que eu sei que são muito sérios, que são muito bons, que eu posso enumerar aqui, será 15, 20 nomes de maneira rápida, se eu quisesse. Alguns tricolores, outros que não são tricolores, mas que cobrem o Fluminense e o futebol com muita seriedade. E blogueiros também. Muita gente séria e muita gente que se aproveita do momento ruim para criar coisas, eu acho, desnecessárias que acabam atrapalhando não o Fluminense, mas o ambiente do futebol como um todo. Então eu queria começar a entrevista assim, quero agradecer a minha relação com vocês, mais uma vez, que eu sempre tenho agradecido, e principalmente para a gente conversar um pouco e falar para o maior patrimônio do clube, que é a torcida. Que é uma torcida que eu tenho um carinho enorme, da maneira como eles sempre me trataram, da maneira como abraça o meu trabalho, e por ter enxergado o meu trabalho antes, e às vezes muito antes que muita gente que trabalha cobrindo futebol. Então eu tenho muito a agradecer à torcida do Fluminense e deixá-los também tranquilos, que a gente está trabalhando incessantemente para poder entregar vitórias e alegrias, porque uma das coisas que eu mais gosto é poder ganhar campeonato e correr na direção dos torcedores. Podemos? Posso começar aqui? Pode. Boa tarde, Diniz. Rafael Siqueira, de Saudações Tricolores. Na entrevista coletiva, depois do empate contra o Boa Vista, lá em Bacaxá, você deu uma declaração falando que não gostava do elenco muito cheio, que preferia trabalhar com dois times equilibrados, e agora, passado 2 meses da temporada, alguns jogadores já até chegaram a sair por empréstimo, como foi o caso do Luan Freitas, e diferente das últimas temporadas, o Fluminense, essa temporada, começa sofrendo com lesões de alguns dos seus principais atletas. 2 meses depois do começo da temporada, eu queria que você voltasse nessa avaliação, que você reavaliasse se você acha que o tamanho do elenco hoje está satisfatório, se você acha que, dado esse cenário que não tinha acontecido ainda de novas lesões, talvez precise aumentar o tamanho desse elenco, ou talvez reduzir, enfim. Queria que você voltasse nessa declaração e reavaliasse a partir de agora. Obrigado. Então, eu não gosto de elenco muito grande mesmo, porque eu gosto de olhar, abrir um espaço para olhar para as categorias de base. Tem muitos jogadores aqui que a gente está tendendo a terminar a formação deles, né? E o número de lesões, assim, lesões que são evitáveis, teve uma lesão no lance muito peculiar do Douglas Costa, que ele chutou o chão, e teve agora o problema muscular do Ganso. As outras lesões, em quase toda a sua maioria, são lesões articulares, o joelho do Marlon, o joelho do Samuel, que foi o período que ele ficou mais tempo afastado. Agora o Keno torceu o tornozelo, então são lesões assim que a gente não tem muito controle. Que a gente tem um time aqui que sabe controlar muito bem isso, tanto da fisiologia como do departamento médico. E como eu dou muito treino tático, eu gosto de ter jogadores com saúde e que a gente não tenha que ficar muito jogador de fora. E aí eu prefiro preencher mais com jogadores mais jovens, oriundos da categoria de base, para a gente também terminar a formação. Se a gente incha muito o elenco, a gente não tem como dar capilaridade para os jogadores das categorias de base poderem ter uma ascensão no profissional. Quanto mais você enche, menos possibilidades você oferece para os jogadores da base. Então é uma coisa que eu tenho, não aqui para o Fluminense. A gente já colocou um pouco mais, o elenco já está um pouco mais robusto do que o ano passado, em termos tanto de qualidade, mas eu não quero assim que ele fique muito cheio. Eu continuo com a mesma opinião. E a gente tem que ter. E o início da temporada, pela temporada que a gente teve o ano passado, tem uma certa normalidade e aceleração que a gente teve para poder iniciar a temporada.
que no fundo, eu teve uma das perguntas na coletiva passada, para avaliar o trimestre. A gente não teve um trimestre, a gente começou no fim de janeiro. Então a gente tem praticamente 45 a 50 dias que a gente voltou, sendo que nesse meio a gente teve a decisão, que eu falei para vocês desde o início, que o foco principal era a decisão que se avizinhava contra a LDU, que era um jogo extremamente difícil, que dava um título inédito para a história do clube, e contra um adversário que o Fluminense tinha uma cicatriz muito grande. Então a gente teve um foco muito grande para esse jogo, acelerou um pouco o processo dos jogadores iniciarem a temporada. Se vocês lembrarem, para o jogo do Bangu, praticamente em 10 dias a gente botou o time para jogar, para a gente poder ter uma condição adequada, para arriscando um pouco, para poder enfrentar a LDU. Então eu acho que as lesões, elas estão, de uma certa forma, sob controle, não tem nada que está fugindo do que poderia acontecer. Obviamente que a gente não queria que ninguém machucasse, mas existe uma tendência, com o andar da temporada, a gente tem ainda um controle maior das lesões, que é meio que uma métrica e uma norma que segue o meu trabalho, ter um departamento médico, na maior parte do tempo, com pouca gente ou vazio. Boa tarde, Diniz. Cauã Tinoco, Jornada KTO 1902. O Fluminense passou por grandes momentos em 2023, mas também por momentos de instabilidade. Isso aconteceu principalmente quando perdeu seus principais jogadores ali na metade do ano, mais ou menos. E como o foco era maior na Libertadores, o Campeonato Brasileiro acabou ficando um pouquinho em segundo plano. E mesmo assim o Fluminense teve uma boa campanha, ficou ali em sétimo. Eu queria saber, na sua análise, né, e na sua expectativa, com um elenco mais recheado e com mais opções, você acha que o Fluminense tem força para disputar em mais de uma frente esse ano? Essa é a intenção de ter um time um pouco mais robusto. Porque se vocês lembrarem, o ano passado, em determinado momento, a gente teve aqueles jogos, os enfrentamentos contra o Flamengo na Copa do Brasil. A gente teve que lançar a mão o ano passado, então um ano antes, um ano menos, os jogadores que entraram para resolver o jogo, no banco foi Isaac, o Arthur, Giovani, e a gente teve problema do doping do Manuel, teve problema de lesão do Marcelo, então a gente estava com uma limitação. E que obviamente que você às vezes quando vai lançar jogador da base, assim, o ideal, quando o jogador está mais pronto e o time está mais redondo, é mais fácil você lançar o jogador. E não nas condições que aconteceram naquela situação diante do Flamengo. Então eu acho que um elenco um pouco mais bem abastecido, de um pouco mais de peso, de experiência, a gente aumenta a nossa chance de levar o time adiante nas outras frentes, ou numa frente só, não só no Brasileiro, porque agora tem Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. A gente vai fazer o máximo para poder avançar em todas as frentes. Diniz, bom dia. Marcelo Neves. Fala, Marcelinho. O Fluminense, como a gente sabe, o time titular do Fluminense estreou em 2024, 5 dias depois que voltou das férias. Minha pergunta é, o quanto você acha que essa falta de pré-temporada tem afetado o desempenho? E se você concorda, se pudesse explicar mais didaticamente ao torcedor o quanto isso afeta o time. Marcelo, o que afeta é o seguinte, eu acho que o trabalho, se a gente pegar e fizer um olhar macro, talvez o Fluminense viva um dos melhores momentos da sua história. E a gente tem que colocar as cores necessárias para descrever bem a realidade. O futebol, somente de hoje em dia, é um futebol que ele é... As pessoas que têm mais dinheiro, isso é no mundo inteiro. Ela leva uma vantagem significativa, porque tem assim o melhor centramento, consegue contratar jogadores que a gente não teria condição de contratar. Então, assim, com o orçamento que o Fluminense tem e as campanhas que vem fazendo de 19, de 20 para cá, sempre na Libertadores, chegando em finais de estadual, ganhando, sendo bicampeão, ganhando a Libertadores, ganhando a Recopa, sendo em 22 terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. É uma coisa que a gente não pode colocar o tipo de orçamento que o Fluminense tem e comparar com o orçamento que é 3 vezes mais e colocar tudo no mesmo cesto e achar que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Aqui no Brasil tem uma peculiaridade muito grande, que a gente tem pelo menos 12 camisas muito pesadas, que a gente, quando vai sair, a gente acha que as 12 estão na mesma prateleira, com chance de ganhar, a chance de ganhar é a mesma. E não é a mesma. A gente consegue nivelar um trabalho coletivo de muita gente, muitas mãos trabalhando. E com o apoio da torcida. Porque a torcida, o ano passado, e desde de quando eu cheguei aqui, tá? De 22 para cá, a torcida foi decisiva em muitos momentos para o time.
Porque essa conexão que ela teve com o time e tem com o time é um fator assim para a gente, só ver a campanha que a gente tem desde desse período em casa, como faz diferença. E a torcida, ela leva muita gente para frente. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que exaltar e saber qual que é o tamanho do Fluminense, e um clube que fatura, pelo menos os números que eu tenho, é mais ou menos 350, em torno disso, por ano, milhões. E disputar com times que tem 800, 700, 1 bilhão e pouco, a gente tem uma noção, e não é que a gente só olhar e saber onde a gente está e qual a força que a gente tem para lutar, e o tanto que a gente tem que trabalhar. Então, tem que ter uma valorização e uma relativização do que acontece para a gente poder estar mais perto do real. E o torcedor vir junto, porque essa força que a gente tem da torcida, a gente precisa deles muito. Muito mesmo. E que ele entenda cada vez mais. Isso é um fato. Outro fato, quando a gente ganha, o Fluminense é um time que está aprendendo a ganhar coisa grande. Todos nós estamos aprendendo a ganhar no Fluminense. A gente não tinha ganho a Libertadores. Quando você ganha uma conquista que exigiu quase que a totalidade da nossa energia, você fica um pouco, no primeiro momento, você tem que aprender a não fragilizar para os eventos que tem a seguir. E a realidade é que dê para acomodação. E a gente também está aprendendo. Os jogadores também não fazem porque querem, a gente vai fazendo porque é uma... Se você vê até o próprio torcedor, embora a torcida tenha mais é que fazer isso mesmo, mas a gente não é a torcida. A gente tem que, depois de uma grande conquista, aprender a voltar logo para o prumo. E eu acho que esse aprendizado a gente está tendo agora. A gente teve uma campanha que teve 4 de novembro, a gente depois ainda conseguiu pontuar, terminamos em 7º no Brasileiro, e depois a gente teve que se preparar para ir para o Mundial. Fomos vice-campeões do mundo, a temporada a gente terminou 22 de dezembro, e a gente voltou 26 de janeiro a trabalhar, quase um mês depois dos outros times, e sabendo que a gente tinha a final para jogar, que não é uma coisa fácil, só ver que como é que está dividido quem ganha a Libertadores, quem ganha a Sul-Americana, se o cara que ganha a Libertadores vai lá sempre e ganha. A gente tem exemplos recentes aqui no Brasil mesmo, que é difícil. E era um jogo para a gente emblemático por ser a LDU. Então, o nosso foco ele ficou muito direcionado também na LDU. E aí isso, eu sei que essa pergunta daqui a pouco vai vir, tem uma relação muito direta com os clássicos. A Libertadores do ano passado, a gente pagou um preço. Eu tenho aqui a lista dos 13 clássicos. Tem um monte deles que a gente vem logo depois de jogos da Libertadores. Muitos que a gente ou coloca o time reserva, ou o time joga, acaba de ter uma descarga muito grande de energia e tem que se refazer para jogar um clássico. Então, assim, essa aqui é uma oportunidade que eu estou me dando e dando a vocês para localizar as coisas onde a gente está. Isso, cara, assim, e as críticas, elas são necessárias, eu acolho bem as críticas, algumas críticas que eu discordo, mas não discordo nesse momento. Eu falo muito mais quando ganha, daquilo que eu discordo do futebol. Não é crítica, a gente jogou mal, a gente faz partidas ruins. Então, assim, eu contesto algum tipo de crítica que direciona para jogador que não pode isso ou não pode aquilo, e acaba ficando muito marcado determinados jogadores. Diniz, boa tarde. Igor Dorileu, da Band. Queria saber se você consegue apontar qual tem sido o principal defeito do Fluminense nesse início de temporada e se esse tempo sem jogos até o dia 3 de abril vai ser importante para você não só corrigir esse defeito, como outras coisas que venham te incomodando, além de poder fazer talvez a pré-temporada que o time não teve no início do ano. A gente tem usado agora, de fato, para fazer uma pré-temporada. Os jogadores já estão um pouco mais acostumados com a carga, já jogaram. Essa semana a gente tem esticado bastante a corda no sentido de fazer os jogadores treinarem numa intensidade extremamente alta. Agora, você fazer um apontamento de uma ou duas coisas que falta, nunca é assim, nunca é uma coisa só, ou duas coisas só. É um conjunto de coisas que a gente vai resolvendo e precisa dos jogos e precisa dos treinamentos. Você vê bem, assim, o jogo, a gente teve já momentos nesses 45, 50 dias que a gente está trabalhando já nessa temporada, a gente teve momentos muito díspares. Acho que os 2 jogos da LDU foi um Fluminense extremamente concentrado, conectado e fazendo aquilo que precisava fazer. Aí, se você faz um recorte para o primeiro jogo do Flamengo da semifinal e para o segundo, é quase que uma coisa assim, totalmente polarizado. Um time extremamente sem energia para jogar o primeiro jogo da semifinal e um time com muita energia para jogar o segundo jogo.
Então, assim, o que falta? No fundo, assim, falta muitas coisas que a gente corrigiu de um jogo para o outro, mas não é não é uma coisa tática, um detalhezinho, um negócio. É uma coisa maior, é uma coisa mais complexa e uma coisa macro. Eu falei para vocês, o que voltou no jogo, os principais jogadores que voltaram no jogo do Flamengo, foi assim, a solidariedade que o time tem que ter, a fome e a coragem para fazer as coisas. Que era uma coisa que, de alguma forma, desde a Libertadores, a gente ficou oscilando mais para baixo que para cima nessas questões. Então, do Flamengo, o time a maneira como a gente se comportou contra o Flamengo, eu acho que tem que pegar o segundo jogo da semifinal, a gente tem que pegar dali e traçar os nossos objetivos para a temporada, que é o que a gente vai tentar fazer, já está fazendo desde que terminou o primeiro jogo da semifinal. Diniz, Juliano Lima, TV Globo. Você estava falando dessa pré-temporada que você está fazendo nesse momento para dar sequência na temporada. São 16 dias, se não me engano, até a estreia da Libertadores. E todo ano, quando você tem um campeão da Libertadores, existe uma expectativa em cima desse campeão para o próximo ano. Como é que chega esse Fluminense, atual campeão da Libertadores? Eu acho que ele vai chegar bem para iniciar essa temporada dos campeonatos maiores. A Libertadores, que vai ser o primeiro que a gente vai jogar. Mas vai chegar bem justamente por esse processo todo. A gente não melhora só ganhando com coisas fáceis. Não foi assim em 22 e não foi assim o ano passado. A gente vai ter oscilação e um time, para mim, não só um time, mas uma pessoa, ela tem mais o meu respeito quando na descida ela sabe ir melhorando. E eu acho que isso eu acho que talvez seja um dos grandes elementos que a gente tem aqui dentro do Fluminense. A gente, quando está descendo, a gente está incomodado, a gente está angustiado, a gente está sofrendo, buscando solução o tempo todo, e não largando e contando com a sorte. Então, nesse momento de descida, que a gente viveu um momento de descida agora, a gente está melhorando e procurando solução. E são os momentos que ao longo da minha vida inteira, são os momentos que eu acabo mais melhorando. Porque eu tenho uma inquietude, uma angústia muito grande de melhorar e oferecer soluções para os jogadores voltarem a ter boas conexões com o torcedor. E esse é o meu trabalho principal. É cuidar dos jogadores para que eles joguem bem e a torcida goste e crie essa simbiose que tem dado muito resultado para o clube. Agora, só para encerrar da minha parte sobre Libertadores, o Brasil vai em busca do 6º título seguido na Libertadores. E está bem próximo de encostar nos argentinos, né, em número de títulos. Na sua opinião, por que você acha que o Brasil está tendo essa posição de protagonista na Libertadores nos últimos anos? Inegavelmente, o fator econômico tem a ver com essa questão. É a mesma coisa de os caras falarem por que a Europa está ganhando. Porque a gente consegue, o Flamengo consegue trazer o De La Cruz do River Plate, mas o River Plate não consegue levar o Arrascaeta para lá. Então, isso é uma coisa que está no cerne da questão. Isso não quer dizer que a gente vai ganhar. Isso aumenta a chance dos times ganharem. Então, quando você tem um orçamento, você consegue enfraquecer os seus adversários. Então, assim, isso vale para essa relação aqui dentro da América, como vale para o mundo. Se a gente o Fluminense pudesse trazer o De Bruyne, o Haaland para cá, para jogar com a gente também aumentaria a nossa chance de ganhar o Campeonato do Mundo. E assim é para todo mundo. Se você vê os maiores orçamentos, assim, os times que conseguiram se equilibrar financeiramente, que tem uma quantidade grande de torcedores, caso do Flamengo, Palmeiras, o Atlético Mineiro com a injeção de capital, assim, você vê que os times, o Palmeiras e o Flamengo, depois que eles se ajeitaram e têm um poder de investimento maior, eles têm uma tendência a ficar na frente. É só olhar o passado recente desses dois clubes. Aqui a gente faz uma coisa diferente, a gente tem um orçamento mediano, mais modesto, mas com um trabalho diferente de muita gente, acreditando em coisas parecidas, a gente está conseguindo ser cada vez mais competitivo. E acredito que o Fluminense pode ser ainda mais competitivo do que foi o ano passado. O trabalho nosso é nessa direção. Mas não negando a nossa realidade, sabendo da nossa realidade e trabalhando no limite máximo para a gente poder ser competitivo contra esses times que têm um poder econômico maior. Boa tarde, Fernando. Fala, Caio. Queria saber de você perguntaram dos defeitos técnicos e táticos que o time poderia ter apresentado, você explicou que não é um detalhe, nunca é uma coisa fácil. Eu queria saber se nesse começo de ano, que não dá, como você falou, para chamar de trimestre ainda, porque o Fluminense teve menos tempo, se você considera que em algum momento desses jogos, e lógico que é difícil, a gente falou depois da decisão da Recopa,
que era um desafio ainda maior ter uma final logo no começo da preparação. Se em algum momento você acredita que o planejamento poderia ter sido diferente em algum ponto, utilização de algum jogador, em algum jogo, algo do tipo. Obrigado. Puta, cara, eu não acho. Acho que o planejamento foi muito bem feito, sabe? Acho mesmo. E foi um planejamento conversado, que muita gente participou. A gente tem que agradecer o que foi feito pelo time que iniciou o Carioca, que entregou o time primeiro quando a gente voltou para jogar com os titulares, que deu a vaga para a gente na semifinal e, consequentemente, a vaga da Copa do Brasil do ano que vem. Mas eu acho que o planejamento era esse e o caminho do Fluminense era esse. Não tem nada fora do caminho. O outro caminho seria o quê? Ganhar tudo. Então, vamos ser campeão do mundo, ganhar do Manchester City, voltar aqui, também ganhar o Carioca de novo, ou reverter a final, do jeito que reverteu o ano passado, um placar adverso. A gente não vai conseguir sempre. A gente quer conseguir sempre, mas ninguém vai conseguir sempre. Então, e quando a gente não consegue, é a chance que a gente tem de melhorar. E eu acredito que a gente está aprendendo a melhorar com tudo que está acontecendo. E a gente precisa caminhar junto com um bom entendimento do que é o Fluminense e das coisas que a gente faz. Tudo bem, Diniz? Aqui é a Aline Nastari, TNT Esportes. Acho que a gente falou um pouquinho de time, você falou assim que você chegou que a intenção principal era você poder se desculpar e falar um pouco da última coletiva. E eu queria falar um pouco daquilo, porque acho que, de alguma forma, repercutiu muito essa semana alguns pontos. E eu queria ouvir você, alguns dias depois, de uma forma mais tranquila, assim, sobre a sua visão e como você enxerga no cenário do futebol essa relação e como ela deve ser ideal na sua cabeça. Eu vou te explicar por que eu pergunto isso. Tem um ponto quando você fala de discurso raso, e aí você fala de Renato Augusto e Ganso, por exemplo, jogarem juntos, e eu vi que naquele jogo especificamente, esse era um questionamento do torcedor que nem sempre tem o olhar técnico que quem está aí desse lado tem. E talvez a coletiva seja uma forma de educar também, seja uma forma de mostrar, porque, né, o Brasil é muito grande, muitas pessoas acompanham futebol e nem todo mundo tem esse olhar. E esse ponto específico, ele me chamou muita atenção, então eu queria te ouvir sobre essa relação e sobre esse tipo de pergunta também. Primeiro, parabéns pela tua pergunta, tá? Que vai dar chance. O que eu falei do Ganso e Renato Augusto é o que eu falo sempre quando ganha. Eu falei porque perde. Eu falei assim, de a gente ter um olhar deturpado. Se o Ganso e o Renato Augusto podem jogar juntos ou não tem nada a ver com o que aconteceu naquele Fla-Flu. Aí, porque assim, eu acho que aí eu posso falar de uma maneira mais generalizada, muitos de vocês vão assistir o jogo só aquela vez com um olhar assim daquilo, povoado das emoções que o jogo provoca, se for pela televisão, do narrador, dos comentaristas. Quando você vai ter um olhar técnico daquilo, você vai ver que não tem nada a ver o que aconteceu com o Ganso e com o Renato Augusto. Aí a troca que poderia ter sido feita é jogar o Alexandre no lugar do Renato Augusto ou o Lima no lugar do Renato Augusto. Se você parar para pensar, vocês acham que isso ia fazer uma grande diferença naquele jogo? Obviamente não ia fazer diferença. E a gente perdeu jogos de maneira também jogando muito mal. Tem um jogo no São Paulo ano passado, que jogou todo mundo aí, lá no Morumbi, que foi 1-0, que a gente jogou de uma maneira medonha também. E a gente pega e a gente cola isso do Ganso e do Renato Augusto. Esse é uma injustiça muito grande. Isso atende muito mais ao anseio de alguns que querem, de repente, que isso não dê certo, porque é muito mais complexo do que isso. A escalação do segundo Fla-Flu, se a gente tivesse perdido da mesma maneira que nós perdemos, jogando o primeiro tempo que a gente jogou na primeira semifinal, você imagina quais seriam os comentários. Que era o Marquinho, uma invenção na lateral direita, o Martinelli, que nunca tinha iniciado uma partida de zagueiro, o Manuel, que estava há mais de um ano sem jogar, o Marcelo, que segundo os comentários, talvez fosse um jogador inadequado, porque o Flamengo tem jogador muito rápido, é um time muito agressivo. O que mais que a gente teve no jogo? Então jogou o André, aí jogou o Lima, beleza, acho que o restante, ok. Tá? E depois as alterações, aí tira e fica André e Martinelli na zaga durante um bom tempo, e o time não ficou vulnerável. Então, o olhar que eu quero passar para vocês é que não é aquela coisa que sempre porque todo mundo fala que aquilo confere a realidade, porque não confere a realidade. Quando eu falo do ano passado, que tentaram, eu lembro claramente disso, quando o Felipe Melo jogou a final do Carioca, eu recebi coisa que nunca acontece. No meu WhatsApp privado, que ninguém praticamente tem acesso, descobriram, não faça isso, não faça isso, não faça isso.
Aí depois o Felipe Melo junto com o Marcelo ao longo do tempo. Não dá. E isso às vezes penetra até dentro do clube, porque fica uma coisa tão repetida, que parece que é impossível lutar contra. E lutou-se contra. E ganhou a Libertadores, e ganhou a Recopa, ficou 7º do Brasileiro. E todos eles foram muito importantes, são grandes jogadores, são grandes campeões e foram fundamentais para esse momento que o Fluminense está vivendo. Mas a gente pega e apaga isso. Quando ganha, tudo justifica. Então, quando eu falei o seguinte, quando a pessoa acha que é isso errado, ela tem que sustentar. Todo mundo sabe que não é a regra ter jogadores com a idade que o Fluminense tem e aquilo dá certo, como deu ano passado. E vocês acham que eu também não sei. Mas eu estou treinando e estou vendo que aquilo é o melhor para o time naquele momento. E eu arrisco. Só que se você arrisca e dá errado, mesmo não tendo nada a ver com aqueles determinados jogadores, as pessoas vão atacar porque precisa justificar a derrota. Então, para a gente enriquecer um debate em torno do futebol, a gente precisa ter mais esforço e querer achar soluções, porque as soluções não estão essa assim a olho nu, de uma maneira fácil, porque não é fácil. Eu tenho só o Fluminense para cuidar. Então, eu assisto o jogo várias vezes e erro um monte de vezes. Você imagina você que vai ver o jogo só, aquele jogo de primeira, e você vai achar todas as soluções que só eu, que assisto e não consigo enxergar. Não tem como isso ter muito cabimento. E a minha crítica é essa. Então você pega e vai colocar então o Ganso e o Renato Augusto. E não é. Então, se tinha crítica desse time e das escalações, você tem que sustentar a crítica para ver se isso sustenta, porque eu posso aprender também. Porque senão você não aprende, você sabe que a pessoa está falando só por um efeito cascata, efeito assim que vai conforme a onda está indo, a gente vai seguindo. O ano passado, na Libertadores, teve evento parecido. Se eu recordar você, jogo do Olímpia aqui, jogou Ganso de 8 e John Kennedy de cano na frente. Aí a gente foi lá contra o Olímpia e ganhamos de 3-1 lá. O time que tinha eliminado o Flamengo. Aí as pessoas, assim, quando elas querem estar, elas falam assim, mas o Olímpia teve 3 chances de marcar, e teve mesmo. Mas não foi porque o Ganso estava lá. Foram 3 bolas de bola parada. Foi a mesma maneira que eles eliminaram o Flamengo, e a gente estava treinado para aquilo. E se eventualmente entra os gols de bola parada, ia ter a afirmação, que foi por causa que o Ganso entrou onde já se viu, o time ficou muito aberto. Esse tipo de comentário, eu acho que não contribui, e isso deforma a opinião do torcedor, não ajuda a formar. Isso é uma coisa muito fácil de se falar, de uma maneira muito rasa, e é mesmo, isso eu não retiro nada. Aí o torcedor fica achando que... E não é isso. Aí outro exemplo, aqui começou a mesma formação, o jogo contra o Inter aqui. A gente estava muito bem no jogo, o Samuel foi expulso. Jogou um jogador a menos. Lá contra o Inter, o Alexander entrou no lugar, jogando com o André e o Alexander. E o primeiro tempo nosso foi horroroso, foi muito ruim. O time do Inter jogou muito melhor que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, nós tiramos o Felipe Melo, o Ganso veio para 8 de novo, entrou o John Kennedy, o André foi para a zaga, o Martinelli para 5, e a gente teve um volume muito maior e não ficou assim, vulnerável defensivamente. Aí o cara fala assim, porra, aí o Valência perdeu o gol, perdeu, porque perde o gol mesmo. Ele perdeu uma bola, foi uma bola parada de cabeça e jogou bem melhor que o Inter no segundo tempo. Em que pese que o Inter teve 2 ou 3 chances muito claras, mas do jogo, mas não foi porque o time fez as alterações. E terminou com 4 ou 5 atacantes e virou o jogo. E também não estou falando que é isso que está certo, que pode ter erros nisso, mas do que não pode ser justificado, se a bola entra ou se a bola não entra. Porque aí a gente, ampliando isso, porque eu falo sempre para o fator humano, o time perde, a gente vai caçar culpado. A gente vai culpar e muitas das vezes a gente vai errar muito. E se você insiste nisso, em determinado momento você não sustenta, o jogador tem que sair do time. Como o Caio Paulista teve que sair daqui, como o Thiago Santos teve que sair do Grêmio. Vocês lembram como chegaram o Diogo Barbosa e o Thiago Santos aqui. E hoje o Thiago Santos, assim, foi campeão da Recopa, foi o melhor jogador do time nos 2 jogos e foi aplaudido pela torcida. Quantos Thiago Santos a gente não perdeu pelo caminho aí? E perde e vai continuar perdendo. Por conta da gente pegar e sair atrás de culpado e apontando para a direção errada. Esse é o meu questionamento, eu não mudo. Isso aí não é uma coisa de agora. Eu vivi isso e sofri a vida inteira com isso. Você vale aquilo que você ganha. Você não vale aquilo que você é, aquilo que você trabalha, a tua ética e até que você produz. Você só vale se você ganha. Se ganha, a gente vai arrumar as justificativas para o que ganhou e o que perdeu, as justificativas do que perdeu. A gente vai arrumar e arrumar de uma maneira rápida. E a gente erra e acaba cometendo muitas injustiças. Contra isso, eu vou estar lutando a vida inteira contra.
Diniz, boa tarde. Sérgio Guimarães, Rádio Tupi. Fala, Sérgio. Não quero nem me ater a esse assunto sobre pronunciamento, porque acho que você foi perfeito até agora nessa oportunidade que lhe deram de você tentar esclarecer, porque quem te conhece ou quem não te conhecia, eu acho que ficou até agora satisfeito com o que você falou, principalmente sobre esse engajamento com a imprensa e relacionamento que é o produto futebol. Então eu vou voltar a falar sobre uma coisa que o torcedor gosta, que o torcedor quer ouvir e que o torcedor quer saber do treinador. Muitos estão considerando que o grupo do Fluminense na Libertadores é um grupo fácil. Não fácil no sentido de chegar lá e vai ganhar. Por quê? Porque são adversários que não estariam naquela prateleira dos considerados favoritos para conquistar a Libertadores. O Fluminense é o atual campeão, evidentemente vai ter uma atenção maior sobre ele. Eu lhe pergunto, você considera que o grupo do Fluminense é um grupo realmente acessível, melhor do que foi do ano passado, na fase de grupos, e o Fluminense entra na condição de favorito? Obrigado. Eu nunca acho que o Fluminense favorita nada. O Fluminense é um time que, a primeira coisa, a base do time, é um time que tem que ter fome, é um time que tem que ter humildade e saber respeitar os adversários. Um dado que eu soube agora, que o Mário, o presidente, que me falou, o Alianza Lima, acho que ele está indo para a 30ª Libertadores e o Fluminense para a 10ª. Nós pegamos 3 times extremamente cascudos e acostumados a jogar essa competição. Então a gente tem que saber que não tem absolutamente nada fácil e que vai exigir do Fluminense tanto ou mais do que foi o ano passado. Então esse é o que a gente tem aqui internamente. E a gente sabe, e não é discurso, isso é uma prática diária. A gente tem 3 adversários muito duros e muito tradicionais, que vai ter o nosso respeito máximo. Já está tendo. Boa tarde, Diniz. Eduardo Alves, da... Assim? Isso, perdão. Boa tarde, Diniz. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Complementando a pergunta do Sérgio, ainda sobre a fase de grupos da Libertadores, foi feito um levantamento pelo jornal Lance, que indica que o Fluminense é um dos times que menos se locomoverá na fase de grupos. Ele só perde para Grêmio e Palmeiras, só que tem a vantagem de não jogar em altitude. Queria saber qual a importância disso na preparação para essa fase. Isso é um fator que ajuda. Inegavelmente, você deslocar menos e não jogar na altitude, isso é um fator que ajuda o Fluminense. Sempre jogar na altitude é um fator, é um complicador muito grande. Independente, se for em La Paz, ou em Oruro, ou em Juliaca, que é mais de 4.000, é pior ainda. La Paz é 3.400. E em Quito, Bogotá, também é difícil jogar, muito difícil jogar. Então isso é uma coisa que ajudou o Fluminense, nesse sentido da logística e de fugir da altitude. Oi, Diniz. Tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada. Eu concordo com muito que você falou quanto a essa cultura de resultado, resultadismo, né? Ganhou, está ótimo, perdeu, é horrível, concordo, sempre concordei muito com isso. E não tem verdade absoluta no futebol, né? O futebol está longe de ser uma ciência exata, mas a minha pergunta é objetiva para você, é assim, que muitos perguntam a mesma coisa. Por que o Diniz, digamos assim, entre aspas, inventa tantos jogadores para tal posição, se tem jogadores naquelas posições para jogar à disposição, entendeu? Por que os zagueiros têm que ser volantes, porque o lateral não pode ser um lateral, tem que ser um ponta, quando tem jogadores à disposição para jogar? Obrigado. Obrigado pela pergunta também, David. Isso é uma coisa clara, para aumentar a chance do time ganhar, só por isso. Se eu tiver que botar 10 zagueiros para o time ter mais chance de ganhar e jogar bem, vai jogar 10 zagueiros. Se for 10 atacantes e der certo, e foi assim que a gente ganhou. E a gente não tem... É diferente. Isso que é uma diferença que o Flamengo tem uma zaga já boa, com os caras com idade, com saúde, com experiência, e o Flamengo vai lá e busca o Léo Ortiz para trazer para o Flamengo. Mais um. Então, assim, é diferente. Então, aqui a gente tem que fazer uma coisa de tentar colocar o melhor time para jogar. E, às vezes, se eu tiver que fazer isso, eu não reluto em fazer. Desde que eu acredite que aquilo vai ajudar o time a vencer, e você pode ter certeza que esse foi um dos grandes trunfos do Fluminense para ganhar a Libertadores, ganhar a Recopa e tem feito boas campanhas, como a gente tem feito. Só você ver quantas vezes a gente virou jogos com o recuo do André para a zaga. Quantas vezes?
como a gente melhorou nessa questão para esse jogo do Flamengo, com as mudanças do Marquinho ali, para a gente poder, naquele jogo, ter mais profundidade, ter um jogador mais agudo para aquele lado, para dar mais liberdade para o Arias poder circular por dentro, porque é um jogador que eu acreditava que ele tinha que pegar mais vezes na bola, porque é um jogador que vive um momento espetacular. Então eu vou ajustando o time, com as peças que tem, para ele ficar cada vez mais forte, com mais chance de ganhar. É só esse, o fundamento é simples. É tão simples como a tua pergunta. Por que eu faço isso? Para aumentar a chance do time ganhar. É só para isso que eu faço isso, esse tipo de mexida. Diniz, ele foi a última, você quer fazer algum complemento? Não, acho que para mim, assim, a entrevista ela atingiu o objetivo que eu queria. Na realidade, a reboque, a gente conseguiu conversar um pouco mais sobre questões e aprofundar um pouco mais. É melhor uma entrevista assim do que pós-jogo, porque a gente consegue aprofundar menos, todo mundo quer ir embora, às vezes o cara chega nervoso, irritado, como eu cheguei, que não é muito comum, eu consigo controlar muito bem essa questão. Eu não sou uma pessoa de dar muitas entrevistas, se vocês repararem que eu estou aqui, eu não dei uma exclusiva, não fui num podcast, não fui em nada, e acumulei aqui, então assim, convites de tudo quanto é lugar. Obviamente que uma hora ou outra eu vou, mas quando eu estou, vocês podem ter certeza que eu tenho um respeito muito grande por vocês, e vocês sabem disso. Eu não preciso falar, se eu falar e você não sentir. Aquele dia foi um desabafo, que eu achei que a gente colocou a questão, que nem apareceu aqui, dos 13 clássicos, quase que na mesma prateleira do Fluminense ganhar a Libertadores e ganhar a Recopa. Sendo que um dos custos da gente ganhar a Libertadores, principalmente, e também a Recopa, foi a gente entrar em determinados jogos clássicos, que coincidiu de ser clássico, com o time ou todo reserva, ou metade reserva, ou mesmo o time titular, como foi contra o Botafogo, a gente vinha daquele jogo do Inter e tem que encarar o Botafogo num clássico aqui no domingo à tarde. Então, assim, não dá. Eu acho que isso é desinformar e você poluir a cabeça de uma torcida que merece celebrar e merece confiar no time. Se você pega e fala assim, pô, o jogo contra o Flamengo, principalmente o primeiro tempo, mas muita coisa ruim. O jogo contra o Vasco, muita coisa ruim. Aí fala, o que é? O time distante, um time sem energia para pressionar a bola, um time com pouca energia para movimentar, para trocar passe. Então tem um monte de coisa que eu posso, sem citar nome, assim, de nada, do conjunto da obra. Então, um time frágil, um time que merece todas as críticas. Quando eu pego e me posiciono, é quando a gente quer personalizar, e a crítica é por causa daquilo. É um culpado. Porque aí, se a gente deixa, a gente vai perdendo 1, perde 2, perde 3, perde 4, daqui a pouco a gente se perdeu para o movimento externo. Tá? Então, obrigado aí a todos, que a gente tenha uma temporada muito boa juntos. Valeu. Qual